No primeiro mês do ano, o alerta é para a saúde de nós, mulheres, já que janeiro é marcado para lembrar da luta contra o câncer do colo de útero. E para falar mais sobre a prevenção da doença, gentilmente nos atende o médico oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf. Doutor, muito bom dia para o senhor. Obrigada por nos atender mais uma vez. Olá, é um prazer poder falar com vocês e com os ouvintes da PAN. Eu quero te fazer uma pergunta primeiro, doutor, que é uma dúvida de muitas mulheres. Toda mulher que é infectada pelo vírus HPV necessariamente desenvolve o câncer de colo de útero? Essa é uma pergunta muito importante. Na verdade, na fase ou na era pré-vacina, ou seja, antes da vacina ter sido desenvolvida e feita, uma grande parte das mulheres, né, foi contaminada pelo HPV. E a contaminação, ela é feita pela via sexual, né? Então, particularmente, quando você tem a relação sexual sem o preservativo ou sem a camisinha. Dessas mulheres, é só um pequeno percentual que vai ter as infecções mais importantes e menor ainda as lesões pré-malignas e as lesões malignas. Ou seja, o HPV é o maior fator de risco para você ter câncer de colo de útero, mas só um percentual pequeno das mulheres infectadas vão ter e desenvolver um tumor de colo de útero. E também é importante dizer que você tem mais de 80 subtipos do HPV. Os mais perigosos é o subtipo 16 e 18. Esses são associados com a maior parte dos tumores do colo de útero e também com os tumores da área da vulva, do canal anal, do pênis no homem e da região da orofaringe em homens e mulheres. Agora, doutor, as pessoas deixaram, né, de ir aos hospitais, aos consultórios médicos por conta da pandemia. Como é que o senhor enxerga esse atraso no processo da imunização por conta desse momento que a gente vive? Essa é uma ótima pergunta, porque o que acontece, a gente tem dados americanos e dados de outros locais, como o Reino Unido, que mostraram que nos primeiros meses da pandemia, por causa da angústia, do medo de sair de casa, do isolamento, que até então era e é recomendado, né, exceto talvez para as questões de saúde, essa é a parte que talvez as pessoas esqueceram de complementar. Houve, por exemplo, nos Estados Unidos, em 3 meses, 100 mil casos que deixaram de ser diagnosticados de câncer de colo de útero, de intestino, de mama, de próstata e de pulmão, que são aqueles tumores que você tem a oportunidade, através dos exames de imagem e do Papa Nicolau, de antever um diagnóstico mais tardio. Então, a pandemia ela teve uma série de efeitos colaterais. Obviamente, não só relacionados a tantas mortes por Covid ou complicações graves, mas também a um desbalanço no cuidado e na prevenção de várias doenças, e claramente a que mais foi afetada pela pandemia das doenças não infecciosas, né, foi o próprio câncer. Doutor, se a mulher tem o vírus no organismo, diagnosticado pela captura híbrida, né, que é um exame que diagnostica esse vírus, e não tem nenhuma lesão aparente, ainda assim ela corre algum risco? Sim. Como eu falei, assim, uma grande parte da população, antes da vacina ter sido começada, da parte tanto dos homens quanto das mulheres, né, contrai o HPV. Então ele faz parte do nosso corpo em muitas mulheres e muitos homens, é importante dizer isso, né? Homens e mulheres, né? Porque quem passa, se a mulher não tem o HPV, quem passa o HPV para a mulher é o homem na relação sexual, particularmente, outra vez, sem preservativo. E é importante mencionar que, então, que essa mulher é uma mulher, sim, de risco para desenvolver um câncer de colo de útero. Mais risco do que aquela que não teve o HPV. Mas a gente sabe também que tem um percentual de tumores de colo de útero, ele é pequeno, mas que não tem relação com o HPV. A grande maioria tem. E é importante também mencionar que a vacina, quando ela é feita, se ela é feita com alguém já infectada pelo HPV, o valor dela é muito, muito pequeno, porque a vacina não tem a capacidade de erradicar o vírus. E é por isso... Deu uma travada. Tivemos um pequeno problema, Isso. voltou. Acho que voltou, acredito que voltou a conexão agora. Então, é por isso que nós, através de todas as nossas campanhas e do Instituto Vencer o Câncer, a gente tem feito divulgações muito agressivas
para que pais, mães, avós, educadores levem as crianças para serem vacinadas, particularmente dos 9 aos 13 anos, 9 aos 14. Por quê? Porque a vacina é incrivelmente eficaz para quem não teve ainda início na vida sexual e não teve ainda contato com o HPV, para evitar, né, que essa pessoa desenvolva uma infecção por HPV. Então, a mensagem principal para a população é que a vacina ela funciona excepcionalmente bem, né, para as crianças. Por quê? Porque ela evita que, depois da vacinação seja sido feita, essa criança não vai ter uma infecção e as consequências da infecção pelo HPV, e uma delas é o câncer de colo de útero e outros tumores, como eu falei, de vulva, canal anal, orofaringe e pênis. E também é importante falar que quando a gente fala de vacinação, são para as crianças, ou seja, meninos e meninas. Então, no começo, a gente olhava só para as meninas. E a gente entende outra vez que vacinar os meninos você também previne os cânceres de garganta, né, o câncer de pênis e o câncer de canal anal. Então, esse é um apelo que a gente faz para os pais e mães para que levem suas crianças para serem vacinadas. São só 2 doses, com intervalo de 6 meses. E esse apelo ele tem sentido por quê? Porque no Brasil, só 1/3 das crianças são vacinadas. E essa é uma situação que não falta vacina, né? Quer dizer, o SUS tem vacina para toda a população. Falta as pessoas levarem as crianças para serem vacinadas. Perfeito. Doutor Fernando Maluf, nós temos novos tratamentos para esse tipo de câncer que possa vir a gerar mais qualidade de vida para a paciente? Então, o câncer de colo de útero, só para a gente poder ter uma dimensão, ele acomete quase 600 mil mulheres por ano no mundo e é responsável por 310 mil mortes. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, ele é a causa número 1 de morte na região do Norte e número 2 no Nordeste. Só para a gente ter uma ideia, o impacto da vacinação, isso é super importante deixar só assim bem claro, na Austrália, onde a vacinação é feita há mais de 20 anos para toda a população, né, de um modo regrado, nós provavelmente não vamos ter mais câncer de colo de útero na Austrália nos próximos 20 anos. Ou seja, vai ser um dos primeiros tumores, ou talvez o primeiro, que vai ser erradicado completamente de um país. Por outro lado, quando você não tem a vacinação ainda em massa, como você não tem no país, a gente acaba vendo casos muito avançados. E os tratamentos melhoraram, óbvio que melhoraram, mas ainda assim eles não conseguem curar todos. Melhorou o tratamento com a radioterapia, melhorou a quimioterapia. Nós temos hoje drogas inteligentes que conseguem bloquear a formação de vasos sanguíneos que nutrem o tumor, ou seja, a gente bloqueia o aporte de oxigênio e alimento para o tumor. Nós temos casos de novas drogas imunoterápicas e nós temos trazido estudos importantes com outras opções para aquelas mulheres que eventualmente falharam os tratamentos convencionais. Então, sim, nós melhoramos muito o cuidado dessas mulheres, nós conseguimos hoje curar mulheres com cânceres avançados, mas obviamente a gente sabe que nada melhor do que prevenir, e a vacina e os exames ginecológicos com o Papa Nicolau são claramente a melhor forma de prevenção de um câncer que, se a gente fizer um bom trabalho, a gente talvez não tenha mais na face da Terra nos próximos anos. Para a gente fechar, doutor, quais os sintomas do câncer de colo do útero? Como que a mulher pode desconfiar que está com esse problema? Os sintomas principais são sangramento vaginal, muitas vezes depois da relação sexual, às vezes um corrimento que é aquoso com um pouco de sangue ou de coloração um pouco amarronzada, dores pélvicas, né? Desconforto, eventualmente, abdominal, e nos casos mais avançados você vai ter a palpação de uma massa, você pode ter um inchaço de uma perna em relação à outra, isso quando a doença já está mais avançada. Mas os sintomas principais, eu diria, é o sangramento vaginal, um corrimento anormal e o desconforto pélvico. Esses são os mais importantes. Muito bem, conversamos com o doutor oncologista Fernando Maluf, que também é o fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, mais uma vez, obrigada. Ótimo sábado para o senhor. Obrigado, um prazer falar com vocês, com os ouvintes da PAN. Excelente final de semana.